Salve galera, boa tarde, professor Guilherme aqui. Hoje eu trouxe um tema muito importante, mais um daqueles temas que eu brinco que apesar de ser atualidades, não é atualidades. É um tema que vem sendo cobrado aí nos últimos anos, foi cobrado em 2010, em 2011, em 2014, em 2015. É um tema bastante discutido, principalmente agora em tempos de pandemia. Hoje a gente vai falar de imunização, beleza? Só que é importante a gente dar uma contextualizada, que o pioneiro das imunizações foi esse simpático rapaz aqui, o Sr. Edward Jenner. Mas quem foi Edward Jenner? Quem foi esse cara? O que ele fez? Ele era um médico e um naturalista, né? E no século XVIII, lá em 1789, o pau estava quebrando com a varíola. Lembrando que a varíola é uma doença que existe há muito tempo, não é uma doença relativamente recente, apesar de a gente estar falando do ano de 1789. Essa doença tem registros aí de existir desde a época da Grécia Antiga, então a varíola está aí. Apesar de ela ter sido erradicada, é uma doença que fez muito estrago, tá? E esse médico e naturalista começou a observar algumas feridas nas tetas das vacas, né? E essas feridas eram semelhantes às feridas que a varíola causava no corpo humano, beleza? E os animais tinham uma versão mais leve dessa doença, é uma daquelas doenças que tem tanto em seres humanos quanto animais. No caso, os animais tinham uma versão mais leve dessa doença, que é a varíola bovina. E, como sempre existiu também nessa época sabedoria popular, ditados, né, de quem lidava com gado não pegava varíola. E ele decidiu ir a fundo nisso. O que ele fez? Mais observações. A ciência também se baseia em estudos observacionais, é só a gente lembrar da teoria de evolução de Darwin. Enfim, lá em 1796, alguns anos depois, ele observou que as leiteiras, né, as mulheres que tinham contato direto com as vacas, né, tinham uma versão mais suave da doença. Ele fez essa observação, existiu uma contextualização da presença da doença, a doença estava assim levando várias vidas, causando estragos, uma situação meio análoga com o que a gente está vivendo hoje. Então ele teve uma ideia, né? A ciência andou e caminhou porque esse povo teve ideias malucas baseado em algumas observações, em algumas constatações importantes. Aqui não foi diferente, né? O que ele fez? Ele procurou inocular pus. Pus é uma resposta do nosso corpo, tá? A organismos estranhos, beleza? Então você tem ali um emaranhado dentro daquele líquido, células mortas, macrófagos, enfim, é uma resposta do nosso corpo, beleza? E ele resolveu ingerir pus das bolhas das mãos de uma leiteira em uma cobaia. Essa cobaia tinha 8 anos de idade. Era o James Phipps. Então ele escolheu inocular nesse menino pus das mãos das feridas dessa mulher que adquiriu a varíola bovina. Loucura, como assim? Socorro, e a mãe desse menino? Eu me fiz essas mesmas perguntas, mas enfim, a ciência andou. Nós temos a imunização graças a esse experimento maluco. Beleza? O menino teve algumas lesões, um pouco de febre, só que ele se recuperou rapidamente. E na ciência, o que a gente tem que fazer? Repetir o experimento. A gente tem que ter uma segurança matemática e uma segurança estatística para poder comprovar de fato aquilo que a gente tinha como hipótese, certo? Ele repetiu o experimento, pegou o líquido da ferida de outro paciente com varíola, meteu no moleque de novo, menino de 8 anos, tá? Semanas depois, ele não desenvolveu varíola. Opa, então a gente está percebendo um padrão, beleza? Assim nascia a propriedade da imunização. Ele apresentou, né, o seu teste para a Academia de Ciências do Reino Unido, a Royal Society, só que essas provas foram consideradas insuficientes. O que ele fez? Aumentou o N amostral. Ele continuou fazendo inoculações de outras crianças, inclusive ele fez no próprio filho, tá? Até que em 1798 seu trabalho foi reconhecido e foi publicado. A gente vai ver mais para frente nessa aula que a questão do N amostral é extremamente importante para delineamentos amostrais científicos, beleza? Teve certa resistência, sua pesquisa foi ridicularizada. De novo, é preciso traçar um paralelo com Charles Darwin, porque teve essa resistência. É bom a gente lembrar que nesse contexto, nesse cenário, não tinha tanto recurso assim. A ciência, querendo ou não, ainda capengava, ainda estava engatinhando, então houve certa resistência, tá? A pesquisa dele foi ridicularizada principalmente pelo método, né? A gente pensar em injetar pus de uma pessoa em outra é realmente muito hardcore, muito grotesco. Mas, gente, deu certo. Ele foi reconhecido, né? E ele só foi reconhecido quando médicos de outros países começaram a adotar essa metodologia parecida. Beleza?
E em 1799 foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres. Em 1800 a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. Neste contexto, o intervalo de tempo foi relativamente curto, desde a observação inicial até uma observação mais aprofundada, até uma hipótese e até a aplicação do delineamento amostral para comprovar essa hipótese. E aqui uma figurinha, peguei essa figura e algumas informações no site da Fiocruz, ele aí inoculando a vacina no menino. Beleza? Então a proposta da imunização é injetar o vírus em uma pessoa saudável para fortalecer seu sistema imunológico. Você vai estimular o seu sistema imunológico a produzir a proteção contra determinado patógeno, beleza? Isso envolvia adoecer propositalmente as pessoas, injetando pus contaminado no seu sangue, mas logo outros estudos viriam a propor maneiras mais higiênicas e eficientes. Então, apesar de ser uma ideia maluca, de ser nojento, de ser isso e de ser aquilo, foi o estudo pioneiro. A partir desse estudo, outros estudos foram surgindo, foram sendo aperfeiçoados, delineamentos amostrais mais elaborados foram surgindo, mas o princípio é o mesmo, beleza? A proposta da vacinação, então, é criar uma resposta imunológica no organismo, é estimular essa resposta, de modo que ele apresente resposta imediata se um dia for infectado. Tranquilo? E ele foi tentar bater na porta da casa de todo mundo para incentivar a vacinação. É isso, gente. E no Brasil? A gente contextualizou, então, o pioneiro dessa metodologia de imunização, mas e no Brasil? A vacina passou a ser obrigatória aqui em 1832, só que 79 anos depois um surto de varíola aconteceu por aqui. Beleza? Então o diretor de saúde dessa época, o senhor Oswaldo Cruz, deu a ideia de vacinação em massa. Vocês já devem imaginar o que aconteceu. Isso é uma coisa que pode cair na prova de história de vocês, tá? Dado o contexto recente que a gente está inserido. A gente está falando o quê? Desinformação, que leva a uma resistência de vacina. Parece que a gente está falando de 2020, certo? Não, a gente está falando de 1904. Desinformação, disseminação de informação equivocada, resistência por parte da população com relação a conhecimentos da ciência, né? Só que naquela época não tinha, longe disso, não tinha a facilidade com a qual a gente tem informação hoje em dia. Então aconteceu isso, houve uma resistência por parte da população, principalmente a população mais pobre, né? Porque eles achavam que esse método era para envenenar os seus filhos, eis que em 1904 estourou a revolta da vacina, beleza? Deixei aqui sublinhado para vocês, que isso é um tema que pode cair também na prova de história. Então isso aqui são as charges, né, que surgiram na época. Mais uma vez é possível traçar um paralelo com a origem das espécies de Charles Darwin, foi o trabalho dele. Foi ridicularizado, os jornais fizeram charges, tiraram sarro, foi aquele horror, né? E essa revista O Malho, de outubro de 1904, parecia prever a revolta que se instalaria na cidade poucos dias depois. Nem com o exército Napoleão da Seringa, né, como era conhecido Oswaldo Cruz, conseguiria conter a fúria da população. Isso aqui é a capa do jornal Gazeta de Notícias, que noticiava o caos da revolta da vacina. Peguei nesse Brasil Journal, vocês podem dar uma olhada lá. Beleza, gente? Então a gente foi de 1700 e tanto para 1900 e poucos, agora a gente vai um pouquinho mais recente, beleza? O movimento anti-vacina, isso é muito importante vocês terem em mente. A gente vive num período onde a desinformação é muito grande, a disseminação de fake news é muito grande. Como eu falei para vocês, pode parecer história recente, mas não é. E eu trouxe aqui uma outra contextualização importante. Houve resistência também, não só aqui no Brasil, só que em outros lugares do mundo, com relação à vacina. E o argumento mais difundido dos anti-vaxxers, né, como são conhecidos internacionalmente, aqueles que defendem que a vacina faz mal, veio com a publicação de um estudo fraudulento, sublinhado em vermelho, tá? Publicada na prestigiada revista The Lancet em 1998. Este rapaz aqui, o Sr. Andrew Wakefield, ele apresentou dados de pesquisas falsas para desacreditar o método de imunização, né? Ele associou a vacinação ao aparecimento de casos de autismo, então essa história de que vacina causa autismo é dessa época, tá? A fraude foi descoberta, foi punida, o The Lancet se retratou, né? Tá aqui, eles se retrataram, o artigo foi retracted em vermelho desse tamanho, só que, gente, o estrago já estava feito. Prato cheio para quem duvidava ou desacreditava das vacinas. A partir daí, a bosta já estava feita. Esse homem teve o documento dele, o Conselho Nacional de Medicina dele cassado, perdeu titulação, só que ele ganhou muitos apoiadores. Por quê? Porque quando você tem alguém da comunidade científica que apoia um tipo de coisa como essa, mesmo se tratando baseado em dados falsos, você ganha uma série de apoiadores. A gente vê isso muito comumente hoje em dia. Enfim,
Beleza, gente? Então foi isso. Nós tivemos esses 3 acontecimentos históricos, né? O princípio básico da imunização no século XVIII, a revolta da vacina em 1904, em 1998, a propagação de uma informação falsa baseada em um trabalho publicado em uma revista prestigiada, só que foi embasada em informações e dados falsos, beleza? Então aqui a gente vai começar a falar da eficácia de uma vacina. Eu peguei do site da Sociedade Brasileira de Imunizações alguns conceitos importantes que eu achei legal colocar aqui. A questão da efetividade vacinal, que é o impacto real da vacinação, beleza? Aqui eu dei o exemplo da vacinação da meningite. O número de registros de meningite de menores de 12 anos no Brasil caiu 70% após a vacina ter sido incluída no SUS. É diferente de eficácia, que é o impacto da vacinação, né, o impacto real da vacinação, e a eficácia é a capacidade de prevenir aquele patógeno, aquela patogenia de se desenvolver. Beleza? É a capacidade da vacina, então, de prevenir que a enfermidade se desenvolva. Beleza? Essa é a eficácia da vacina. Então, quando você diz que uma vacina tem 95% de eficácia, significa que 95 de 100 são imunizados, ficam protegidos. Por outro lado, né, 5 dessas 100 pessoas podem adoecer. Então, a ideia da produção de imunizante é se aproximar o mais perto possível desse 100%. Beleza? E isso a gente chega nesse ponto, nesse outro ponto importante, né, de aproximar de 100% requer tempo. A produção de imunizante requer muito tempo, uma pesquisa muito avançada, muito elaborada, né? E ciência é assim, gente, um desmente um outro, um reforça a ideia do outro, um consegue trabalhar em conjunto para que o trabalho do outro corrija algum erro, e assim, em passos de bebê, a ciência vai avançando, principalmente se tratando da criação de medicamentos e, no caso aqui, imunizantes, tá? Como não existe um precedente de infecção em tão larga escala e com efeitos sociais e econômicos tão danosos, algumas posições consideradas relevantes sobre o tempo de reprodução das vacinas pode cair na prova. Então, gente, caiu, por exemplo, uma questão do Enem de 2014, eu vou dar uma aula prática aqui nos mesmos moldes da aula passada, que falava mais ou menos disso, não escala temporal, mas as etapas da produção de uma vacina. Como a gente está falando de um contexto onde a comunidade científica precisou se mobilizar para criar num espaço curto de tempo um imunizante, é importante que vocês saibam e entendam o passo a passo da produção de uma vacina, também em escala temporal. Beleza, gente? Então, como que funciona o processo para desenvolver e aprovar vacinas capazes de nos proteger contra a Covid-19? A gente tem uma fase preliminar no laboratório, como que esses experimentos se comportam in vitro, né, ou fazendo teste em animais. E você tem aí 4 fases. A fase 1, dezenas de voluntários sadios com o objetivo de avaliar se a vacina testada é segura, demora cerca de 3 meses. Tá? A fase 2, o N amostral começa a aumentar. Começa-se, voluntários sadios não sofrem efeitos adversos em áreas atingidas pela pandemia. Aqui já dura cerca de 6 a 8 meses, então, à medida que a escala temporal das fases de teste vão aumentando, o N amostral também. Né? Você precisa de mais tempo e um número amostral maior para averiguar o comportamento desse imunizante no corpo das pessoas. E a fase 3, se não tem efeito adverso, doses são aplicadas em milhares de pessoas selecionadas em local de surto. Aqui já demora mais tempo, cerca de 6 a 8 meses. Então, você tem o N amostral inicial, que vai aumentando à medida que as fases vão pulando de etapa, respeitando sempre as diretrizes da comunidade científica. Beleza? E a fase 4 é a aprovação das agências reguladoras, né, no caso do FDA nos Estados Unidos, é Food and Drugs. Eu esqueci o que significa A, mas eu coloquei aqui. No caso da Anvisa no Brasil, aqui já demora mais tempo. Gente, só que novamente é um caráter emergencial, tá? Então essas vacinas estão sendo produzidas meio que às pressas, mas está havendo um esforço conjunto, tá? De toda a comunidade científica. Eles se mobilizaram para criar não somente imunizantes, mas tratamentos, medicamentos, avaliar medicamentos já existentes para amenizar os impactos e as mortes, né, por conta dessa doença. Beleza, gente? Então é uma doença que trouxe efeitos destrutivos para a vida humana, para a economia, questões sociais, questões psicológicas. Então alterou toda a conformidade daquilo que a gente achava normal. Então vocês veem aí muito comumente o novo normal. Por quê, gente? Nós estamos em um período de transição. A gente está capengando para se adaptar a isso, mas é uma doença que de fato trouxe um impacto muito grande em um espaço curto de tempo. Eu costumo fazer uma analogia com o aquecimento global. O aquecimento global, nós já estamos tendo os efeitos do aquecimento global, mas é em dose homeopática, né? Quem vai sentir os efeitos disso de um jeito mais pesado
são meus filhos, meus netos, daqui muitos e muitos anos, ou não. A questão do coronavírus, não, o coronavírus está aqui, ó. Chegou a chutar na porta da frente, em um intervalo curto de tempo, já fez todo esse estrago que a gente já viu. Beleza? Então nós temos aí o esforço da comunidade científica, como eu falei. Nós temos aí mais de 140 pesquisas envolvendo a criação de imunizantes, cada qual em fases diferentes de teste. Então nós temos 19 em fase 1, 13 em fase 2, 4 em fase 3, né, em larga escala. As demais ainda estão em fases preliminares. E 2 aprovadas para uso restrito, né, para aplicar nos profissionais da saúde, enfim. No Brasil, nós temos então 4 vacinas sendo testadas em voluntários. A famosa vacina de Oxford, a vacina chinesa, né, a vacina de Mainz, na Alemanha, e Oxford, Pequim, Mainz e uma americana também. Beleza? Então no Brasil nós temos 4 vacinas sendo testadas. A gente tem a Sinovac da China. Eu vou explicar daqui a pouco que cada vacina tem uma abordagem diferente, visando o mesmo fim. Beleza? A vacina Sinovac da China, ela é feita em parceria com o Instituto Butantan, assim como a Oxford vai ser produzida em parceria com a Fiocruz, né? Essa vacina da China já está na fase 3 e a expectativa é ser aplicada em 9 mil voluntários. É um N amostral consideravelmente grande, né? Mas é preciso realizar testes em mais pessoas para verificar o comportamento desse imunizante, a resposta do corpo dessas pessoas a esses imunizantes e chegar num consenso estatístico se é seguro ou não. Ela utiliza a seguinte abordagem: o próprio SARS-CoV-2 morto, né, como forma de provocar essa resposta imunológica. Então ela é uma vacina com vírus inativado. Beleza? A vacina de Oxford, né, que está sendo desenvolvida pela AstraZeneca, tem um vírus inofensivo misturado com um pedaço do código genético do novo coronavírus. Essa é uma outra forma de você estimular o seu corpo a produzir a proteção necessária para que o vírus não se espalhe no seu corpo. Beleza? Ainda há vacinas que usam só uma proteína do vírus ou um trecho do código genético, como é o caso da Pfizer. Beleza, gente? Então, ó, quando você aplica a segunda dose, no caso da segunda fase, os voluntários passarão por análise para a classe médica avaliar a qualidade das dosagens, a atividade do medicamento no organismo, a eficácia e efeitos adversos. Então, gente, por isso que é importante a gente verificar como funciona o comportamento desse imunizante em um N amostral muito grande, porque você consegue ver justamente isso, efeitos adversos, eficácia. Se uma vacina confere pouca proteção, mas com muitos efeitos colaterais, então é uma vacina que não compensa, né? Então talvez mude a abordagem e tudo mais. Mas é para isso que serve. Por isso que leva tempo, por isso que é preciso que várias pessoas se voluntariem para fazer parte desses experimentos. E já entre outras questões, como por exemplo a ética na ciência, mas isso é uma coisa que eu posso falar depois. A mais recente, né, nos testes aprovados no Brasil, é a vacina produzida pela Johnson & Johnson. Então ela tem um vetor de adenovírus tipo 26 construído para codificar a proteína S do vírus SARS-CoV-2. Então, gente, são diferentes abordagens que buscam uma parte específica do vírus para que o seu corpo possa produzir os anticorpos para atacar aquela parte específica. São várias abordagens, tá? Mas o fim é o mesmo, é te proteger, né? Conferir imunidade individual e, consequentemente, imunidade coletiva. Esse estudo deve ser realizado com até 60 mil pessoas com idades entre 18 a 60 anos no Brasil. Então a gente tem aí um espectro maior e uma variabilidade etária, né, muito grande. Você tem pessoas mais jovens e pessoas dentro do grupo de risco. E os testes autorizados pela Anvisa serão aplicados em 7 mil voluntários. Qual é a vacina mais promissora? Quem está na frente nessa corrida? A OMS considera a vacina de Oxford, beleza? Então ela vai começar, ela prevê, né, o Ministério da Saúde prevê que essa vacina começa a ser produzida no Brasil em dezembro, mas é aquilo, né, gente? Tem uma fila, tá, de espera. As pessoas que receberão essas doses primeiro são os profissionais de linha de frente, grupo de risco. Eu imagino que nesse meio termo até professores. É importante a gente lembrar que grande parte dos professores, por exemplo, da rede estadual, acho algo em torno de 50%, 60%, são compostos por pessoas de grupo de risco, né, já são pessoas já mais velhas. Então é importante respeitar essa fila. E como se fosse uma fila, pessoas vão tomar a primeira, faz sentido que sejam as populações, o grupo de risco e os profissionais da saúde. A vacina da Sinovac, ela está estimulando a produção de anticorpos nas pessoas vacinadas, mas não a produção de células de defesa T. Gente, vocês vão encontrar nos posts aí de notícias, nos portais de notícia, o famoso linfócito T. Isso eu vou falar num outro momento, mas o linfócito T está tendo um papel muito importante na produção dessa vacina. E é isso, gente. Nesse meio período, como é um vírus novo,
né, nesse meio tempo, desde o começo da pandemia até onde a gente está aqui, em fases avançadas de pesquisas para fabricação de imunizante, como é um vírus novo, a gente vai descobrindo coisas novas a partir, ao longo do tempo. Então a gente já descobriu remédios que funcionam, remédios que não funcionam, isso é outra polêmica, né? Remédios que são eficazes e outros que não são eficazes no tratamento, para reduzir o tempo de intubação. Só que o consenso é que a natureza viral é de mutação. Vírus vão sofrer mutações independente de qualquer coisa. Vírus mutam, sofrem mutações o tempo todo, beleza? Mas são mutações randômicas e que o senso comum muitas vezes confunde essas mutações com o vírus vai ficar mais forte, vai ter uma pandemia de vírus zumbi, vai todo mundo morrer. Não. Às vezes acontece o efeito reverso. O vírus se enfraquece, dependendo de vários fatores, fatores sazonais, enfim. Então é muito importante que vocês saibam disso. Beleza, gente? Food and Drug Administration, né, que é o órgão regulador americano, assim como a Anvisa é a nossa aqui. Ela obriga uma porcentagem mínima de 50%, a Sinovac, por enquanto, tem só 30%. Gente, uma outra coisa que dominou o cenário, o noticiário aí, há algum tempo atrás, foi a questão da vacina russa, né? O governo russo simplesmente registrou a tal da Sputnik V, teve um certo receio da comunidade científica, só que ontem eles publicaram estudos preliminares dizendo que essa vacina é de certa forma promissora no que diz respeito à segurança e eficácia. Só que já entram outros fatores, eu peço para que vocês tenham calma na hora de avaliar isso, tá? Porque, por exemplo, no delineamento amostral dessa vacina eles não utilizaram efeito placebo, que é como se fosse um grupo controle. Então tem que ter uma calma e um cuidado na hora de empolgar. A vacina russa, se sai amanhã eu vou tomar. Calma, vamos com calma, a ciência caminha a passos de bebê, mas a gente vai tomar a nossa vacina sim. E aqui eu trouxe um tema, né, eficácia da vacina, para continuar falando da eficácia da vacina. Um exemplo, gente, a vacina da gripe. Eu tomei a vacina da gripe recentemente, tá? Só que essa vacina não supera 50% de eficácia. Pode parecer surpreendente, mas é bem isso. Por quê? A gente está falando da natureza de mutação do vírus, né? Por exemplo, em 2018 a eficácia chegou a 25%. Ou seja, você tinha 1/4 de probabilidade de se imunizar contra o vírus da gripe. Mas a gripe é um vírus, né, é um tipo de condição, de doença que a gente comumente costuma ter, né? Inclusive eu trouxe aqui uma tabela para diferenciar a gripe, resfriado e os sintomas de Covid, beleza? Nessa mesma reportagem eu trouxe um trecho. O vírus da gripe é elusivo, ele consegue driblar, né, as respostas do nosso corpo, muito diverso, né? A gente tem várias cepas que evoluíram a partir do vírus da gripe, com uma rápida mutação, vírus. O vírus sofre mutações o tempo todo. Algo que mantém atualizado na corrida armamentista com o sistema imunológico humano e contra as vacinas que são criadas todos os anos. Por isso que essa eficácia é um pouco menor. Beleza? O vírus da gripe ele é mais ágil, por assim dizer, do ponto de vista de sua mutabilidade, de sua mutação. No caso da Covid-19, da SARS-CoV-2, um dos objetivos principais da vacina é a espícula que ataca as células humanas. É o que confere o nome de coronavírus, aquelas espículazinhas. Quem já viu aí uma representação em 3D do vírus, são aquelas espículas que ficam assim, que recobrem o corpinho do vírus. Só que essas espículas são importantes porque elas grudam nas células do corpo humano e se espalham rapidamente. A grande vantagem do vírus é a sua capacidade de se reproduzir e de se espalhar, beleza? Para impedir a entrada da gripe, são produzidas vacinas que protegem contra a proteína hemaglutinina. Essa proteína, infelizmente, tem grande capacidade de mutação e de evadir as vacinas. Então, são vários fatores que, ao longo do tempo, vão pesando, que podem dificultar, mas que também podem elucidar questões antigas com referência a esse vírus que é novo. Beleza? Então, tudo isso que eu falei pesa na hora da gente avaliar a eficácia de uma vacina. E aqui está o quadro que eu falei, os sintomas, febre, cansaço, tosse, dores no corpo. E se esse sintoma é comum em coronavírus, em resfriado, em gripe, que é mais uma coisa só a título de informação. Beleza? E aqui a gente tem as tecnologias das vacinas, as abordagens, tá? A gente tem as vacinas virais, que é quando o vírus vivo está atenuado. São utilizados os mesmos vírus da doença, só que enfraquecidos, né? Não deixa uma pessoa doente, mas é capaz de treinar o sistema imunológico para reconhecê-lo e atacá-lo. Beleza? As genéticas, né? O material genético do vírus, no caso o RNA, é usado para produzir antígenos, tá? Que são as partículas capazes de estimular a produção de anticorpos pelo sistema imunológico e gerar as células de defesa da doença, contra a doença. A gente tem o vírus inativado, né, que são os vírus mortos, que são os vírus incapazes de se reproduzir. Eles são inoculados e isso também estimula a produção de anticorpos, tá? O DNA funciona da mesma maneira do RNA, só que usa o DNA, né, para produzir os antígenos.
A gente tem vetores virais replicantes, subunidades proteicas, né, usado um pedaço da proteína do vírus, no caso as próprias espículas, né, para provocar uma reação do sistema imunológico. Então vocês têm que ficar espertos com essas abordagens aqui, né? O que diverge? A abordagem, como que cada pesquisa, qual abordagem cada pesquisa utiliza para a fabricação da vacina, que é o bem comum, é onde tudo diverge no final das contas. Beleza, gente? Aqui eu trouxe uma métrica, né, atualizada anteontem, dia 3 de setembro, né, quantas vacinas estão na fase 1, quantas estão na fase 2, quantas estão na fase 3, beleza? E 3 aqui estão limitadas a uso restrito, como eu citei mais cedo. Ainda não temos, infelizmente, a vacina aprovada para uso em massa, beleza? E aqui, por fim, uma tabela da Organização Mundial da Saúde, deixei o link aqui para vocês verem, tá? Qual vacina está sendo desenvolvida. Então a gente tem aqui a de Oxford, a de Beijing, a da Sinovac, qual é a abordagem que utiliza. E aqui, gente, os estágios clínicos. Aqui não tem o link, mas quando vocês copiarem e colarem o link no navegador, vai ter o link para abrir um PDF. Nesse PDF vai ter essa tabela mais ampliada. E aqui vocês conseguem ver os estudos de cada fase, né? Quem tiver curiosidade, de cada fase da vacina. Então, nós temos o estudo da fase 1, que compila aí todas as vacinas que estão nessa fase preliminar. Fase 2, fase 1,5, fase 2, fase 3. Então tá tudo aqui. Beleza, gente? Próxima aula prática. Vou mostrar para vocês como que imunização é um tema que cai desde 2010. Eu peguei a questão de 2010, 2011, para mostrar para vocês que, apesar de ser atualidades, não é tão atualidades assim. Fiquem espertos. Beleza, gente? É isso. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, espalhem para os coleguinhas, para quem está se preparando para vestibular. Lembrando que vai ter vestibular da FUVEST e o link está na bio do meu Instagram, o link de inscrição, quem for fazer. Isso pode cair na FUVEST também. Então é isso aí, gente. Muito obrigado.